Provérbios, capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. O homem justo odeia a mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. A justiça guarda aquele que é reto de caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve repreensão. A luz dos justos se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza, conseguida pela vaidade, será diminuída, mas aquele que ajunta pelo trabalho crescerá. A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O mensageiro perverso cai na injúria, mas o embaixador fiel é saúde. A pobreza e a vergonha virão para aquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. O desejo cumprido é doce para a alma, mas aparta-se do mal. O desejo cumprido é doce para a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os tolos. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. O mal persegue os pecadores, mas os justos, o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. O justo come para sua satisfação. O justo come para a satisfação da sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade. Maravilha. Novamente, sobre aquilo de criar barreiras. Muitas vezes, principalmente para você tentar colocar um jovem, uma pessoa sem paciência para ouvir provérbios, por exemplo, parece que tudo é a mesma coisa. No final, tudo é sobre a mesma coisa. Mas é como se cada frase dessa fosse um tijolo para construir um palácio de sabedoria. Porque cada frase dessa tem uma nuance, e eu vou ser bem sincero, algumas até eu fico assim, pensando, pô, mas o que que ele quis dizer com isso? E aí a gente vai encontrar a resposta delas em uma vivência da vida, às vezes, vai encontrar a resposta em, em um outro versículo bíblico, como aquele que quando eu falei lá sobre o homem fiel e tal, e a gente remeteu logo a José do Egito, que viveu aquilo, né? Que ele viveu aquilo que Salomão estava falando. Então, muitas coisas aqui a gente não vai conseguir interpretar de cara. Algumas já é simples devido à vivência, cada um vai ter suas experiências. Outras requerem uma meditação realmente na palavra, por isso que fala, meditar na palavra. Aqui ó, ele abre quase da mesma forma do capítulo passado, do capítulo 12, dizendo, o filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, para um filho tolo, quando o pai reclama, aquilo é só a chatice. Então ele bota ali como a aba da chatice e nem escuta.
Já o sábio escuta, internaliza e percebe que aquilo são ensinamentos que vão reverberar por toda a vida. Pelo fruto da sua boca, o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Que é aquilo que eu falei. Uma pessoa boa, que sabe o seu caminho, que está construindo seu caminho até com sua boca, você está indo num certo padrão. Agora, a pessoa que transgride, ó, novamente falando sobre barreiras, né? Transgride os limites, transgride, né, aquilo que não pode. Transgredir é passar, ultrapassar limites. Comerá a violência. Por quê? Porque ele foi para um ambiente inóspito, um ambiente ruim, e, por consequência, colherá os frutos daquele ambiente, daquilo que ele plantou. Aquele que guarda sua boca guardará a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. Eu estou estudando algumas coisas sobre transmutação de energia esses dias, tem muito a ver com provérbios, tá? Que é você canalizar a sua energia e você transmutar ela para o que você deseja. E o grande ponto, gente, de tudo, até dando até um final disso aqui tudo, de que a gente vai meditar, é sobre o controle dos desejos, né? E é por isso que eu estou falando isso aqui agora. Por quê? Porque as pessoas que não têm o que desejam é porque elas, em vez de identificarem a si, identificarem um objeto de desejo, elas canalizam sua força se identificando com o objeto de desejo dentro da sua mente. Então, a pessoa olha um objeto, vamos supor que o melhor exemplo de todos é quando o homem deseja a mulher. Eu desejo aquela mulher e eu quero muito ela, a um ponto que eu fico imaginando ela dentro da minha mente, eu fico imaginando como seria ter ela, como seria, enfim, ter ela de várias formas, né? Comigo, fazendo o que eu quero, enfim, sendo quem eu desejo, e eu crio na minha mente aquela imagem, em vez de eu observar o objeto em si, a mulher, nesse caso, o objeto de desejo, a mulher. Então, acaba que o quê? Em vez de eu identificar quem eu sou, identificar a mulher, eu me identifico com a mulher dentro da minha mente, deixo de observar a mulher real e eu vou reagir à mulher dentro da minha mente que eu criei. Ó, tô ensinando você a conquistar quase tudo que você deseja nessa loucurinha aqui que eu tô falando. Porque é isso que eles ensinam e foi assim que eu conquistei as coisas que eu queria. Beleza. Quando eu começo a me identificar com a mulher que eu criei, minhas reações vão ser calculadas a como aquela mulher que não é a mulher que eu criei, aquela mulher física, deveria ser. E aí eu vou interagir com ela, só que eu estou calculando a mulher que eu criei sem observar que essa mulher não é a mesma que eu criei. Você entende? Essa pessoa não vai fazer o que eu quero. Eu tenho, na realidade, que olhar para essa pessoa, identificar a mim, observar como essa pessoa me enxerga e adaptar a forma que essa pessoa vai me enxergar. Ou seja, adaptar aqueles detalhes, né? Às vezes, se eu sei que aquela pessoa gosta de uma pessoa que se veste bem, eu vou me vestir bem, para que ela me enxergue de tal forma. E até a forma que ela me idealiza na mente dela seja melhor. Beleza. E aí, quando eu interajo com a pessoa da minha mente e não com a pessoa real, eu vou sofrer frustrações, que é o que ele vai dizer. A alma do preguiçoso deseja e nada tem. Por quê? Porque aquela pessoa ficou na preguiça, desejando algo, imaginando algo, mas aquela coisa não é, no campo prático, o que ela queria. Beleza? Então, eu não vou saber interagir de verdade com essa coisa ou essa pessoa, nesse caso, nesse exemplo. Certo. Agora, como seria a forma certa de fazer isso, Juan? Já que você já explicou que se eu ficar imaginando a pessoa, eu vou idealizar e vou enxergar o que eu quero das pessoas e não o que elas são. E é por isso que muita gente sofre golpe, por isso que muita gente se frustra. Porque ao idealizar a pessoa sem observar realmente qual é a realidade, você vai criar imagens e padrões que a pessoa não é de verdade. E aí, quando ela não for o que você imaginou, você vai se frustrar com a pessoa e consigo. Pronto. Juan, e qual a forma certa? Aí a forma certa eu teria que dar falar muito para poder explicar, mas basicamente observe o que é você, se entenda, entenda a você e depois você vai entender a realidade e entender as pessoas, que aí você consegue interagir com elas com maior facilidade. Existem outros ensinamentos que vão ensinar isso, né? O que está em cima é como o que está embaixo, tudo vibra. Então, você passa a olhar para aquela pessoa, eu vou sendo bem sincero com vocês, teve um tempo que eu olhava para as pessoas, eu não imaginava que eu sei que eu tomo banho, eu acordo, eu durmo. Eu não lembrava. Para mim é como se as pessoas vivessem uma vida perfeita só enquanto eu estava vendo elas, até eu estudar essas coisas aqui.
sendo bem sincero. E eu acho que até uns, sei lá, 18, 19 anos de idade, eu deixava de desconsiderar que aquela pessoa também gastava tempo, também tomava banho. Que é aquela história, né? Tão bonita que não deve fazer a parte fisiológica. Então, depois que você percebe isso, gente, fica muito fácil interagir com as pessoas, porque você sabe que as pessoas têm os mesmos problemas que você, assim, em geral, né? As mesmas dificuldades, né? Que é se manter, ter um padrão de qualidade de vida e outras coisas, as mesmas necessidades de diversão, tudo. Por isso, inclusive, eu já tinha uma vontade de virar produtor de festa, mas depois que eu percebi e estudei essas coisas, para mim se tornou mais fácil virar produtor de festa. Por quê? Porque eu olho para a festa e digo, pô, se eu fosse um. Aí eu vou imaginar a pessoa, mas imaginar observando a realidade da pessoa e não é só a minha. Pô, se eu fosse um homem, o que, que eu ia querer aqui? Pô, eu ia querer mulheres, bebidas, uma música de tal forma, eu ia querer um ambiente limpo, um ambiente seguro. Beleza. E se eu fosse uma mulher? Pô, eu ia querer ver né, os homens, ou cada um tem sua opção sexual, ia querer me sentir bem arrumada, ia querer postar para minhas amigas. Pô, aí você consegue imaginar todo o rolê da festa ali antes, para você preparar a festa para 500 pessoas e a festa sair ótima. Por quê? Porque você imaginou a experiência de cada pessoa. Você percebe que cada pessoa, enfim, tem esses tempos, essas limitações e essas necessidades, né, também inerentes. E aí se torna tudo, como a gente vai ver lá em Eclesiastes, tudo uma grande piada, porque no final a gente tá vivendo, aproveita a vida e é isso, e não precisa ter estresse, e se torna muito tranquilo. A gente vai ver mais sobre isso em Eclesiastes, lá é muito divertido quando Salomão começa a falar disso, que, enfim, eu faltei da gargalhada, dizer assim, caraca, a vida é só isso mesmo. E aí vão sumindo todos os desejos, porque você entende. Todo mundo tá vendo a mesma coisa, gente. Se você viver só com base em desejo, é a mesma coisa sempre. Se a mocinha crescer sem instrução dos pais, vai ter um filho cedo, vai ter que trabalhar para criar o filho, ou então vai abandonar o filho com a mãe. Se o cara for muito iludido com mulher, ele vai ou tentar tirar uma mulher de programa do prostíbulo, ou ele vai engravidar uma menininha nova, ou ele vai, entendeu? Enfim, sempre as mesmas coisas. Esses aí são os que acabam com a vida mais cedo, porque eles têm a vida mais repetida. A maioria das pessoas tem essa vida. Aí se a pessoa tiver um pouco mais de visão, ela vai estudar um pouco, aí a maioria encontra uma pessoa ali que não é muito certa para casar, porque devido ao que a gente deseja, aí o nosso desejo atrai a pessoa errada, aí encaixa ali com a pessoa errada, aí dá errado, aí separa, por causa disso que a maioria dos casais são separados. Conforme você vai entendendo essas grandes camadas de ilusões da vida, né? Os que não estudam, os que não estudam engravidam, os que estudam engravidam e engravidam um pouquinho depois, os que estudam e não engravidam e procuram alguém para casar certo, você vai percebendo que são grandes camadas repetidas de ilusão e que não tem muito o que correr. E aí a gente vai começar a parar de verdade e pensar, pô, se tudo isso aqui é ilusão, é repetido, todo mundo está preso no Maya, né, que é o do hinduísmo, no Maya, nessa roda de Sansara, nessa repetição eterna. O que é que eu tenho que fazer? Aí Salomão, lá em Eclesiastes, ele vai responder, pô, sabendo que tudo é ilusão, cara, ama logo a Deus, se valoriza e aproveita a vida que Deus te deu, bota o teu conforto, faz as coisas bem feitas. E aí é sabendo de toda essa ilusão que as pessoas que ensinam seus filhos de maneira cristã a casar e nunca mais separar, elas fazem isso. Por quê? Porque se você for bom mesmo, você vai escolher logo na primeira vez a pessoa certa, com critério, não de qualquer forma, né? Não é aleatório, o primeiro gatinho que eu ver na rua, a primeira gatinha que eu ver na rua, eu vou me casar. E aí você vai escolher aquela pessoa e você vai dizer, pô, isso aqui é uma ilusão, e a gente escolhe passar a vida junto, a ilusão que eu digo do mundo, se abstendo dessas ilusões. Tanto é que Pedro, nas cartas, ele vai falar, ó, é melhor nem procurar casar, mas se for casar, casa logo certo, não fica enrolando não fica se juntando com gente, separando não, tendo filho não sei quantos caras não, entendeu? Mas aí é a vida de cada um, não tô aqui falando, né, julgando, eu tô dizendo, as pessoas que estão nessa estão vivendo uma vida de ilusão. E aí, isso aqui eu não tenho como fugir e dizer que é uma mentira, porque eu acho que até você que está me assistindo até agora, você sabe que é uma ilusão. Quem não está assistindo, a pessoa que vive a ilusão, ela não vai assistir isso. Você que está assistindo, você sabe que é uma ilusão essa vida, né? Você já percebeu, porque são energias opostas, entende? A pessoa que vive essa ilusão, ela não vai conseguir me assistir. Dói demais, ela sente que vai vir alguma pedrada na cabeça dela, ela vai dizer, pô, não vou por esse caminho. Mas enfim, gente, e não é que uma pessoa que tem essa vida não possa assistir, é porque a maioria delas vive naquelas outras energias que a gente já conversou,
que não permite, a mente dela, ela não consegue focar. É tudo tão acelerado, tão eu quero um resultado imediato, eu tenho que ter o próximo prazer, né? Que aí a gente tem a questão do hormônio, eu esqueci agora o nome, dopamina, né? O hormônio do prazer, o dopamina, que a pessoa fica rolando no celular hoje em dia, e quanto mais cores na cara dela, mais ela vai sentindo um prazer ali, vai se tendo imersão aqui da mente dela ali, e ela não consegue parar. É a mesma lógica de quem se masturba constantemente. O prazer da dopamina ali e do prazer do orgasmo tem que chegar naquele momento e quando chega não tem mais significado. E a mesma lógica de quem assiste pornografia, que tem que sempre ter uma novidade. E a mesma lógica de quem tem que assistir filme de terror e é viciado. Por quê? Porque tem que ver uma coisa nova, uma coisa profunda, uma coisa que, sabe, que quebra o padrão do dia a dia. Por quê? Porque a pessoa está viciada nessa aceleração. E isso que tem. A ansiedade tem a ver com isso. E aqui eu estou já misturando um bocado de coisa, mas é tudo coisa que tem a ver. Por quê? Porque é tudo uma piada, tudo uma repetição. Se você entender o fio da meada do que eu estou falando, eu estou dando vários fios de meada para um dia somente conectar. Pô, quer dizer que isso aqui tudo é só isso aqui. É só porque a pessoa não parou e não se controlou na hora certa para prestar atenção no que ela realmente está fazendo da vida dela. É só por isso. Beleza. E eu falo como se eu fosse dono da verdade, mas não sou, gente. Eu estou só aplicando minha interpretação disso. Então não tem como, nesse momento que eu estou falando como alguém que estudou sobre isso, ficar no eu acho, né? Estou falando isso aqui porque eu vejo na minha vida diariamente. Vou dar outro exemplo aqui, até para fechar negócios, cara. Tem gente que me chama, Juan, vamos fechar esse negócio, vamos, quero ser teu parceiro, não sei o quê. Eu olho a estrutura e digo, cara, obrigado aí pela oportunidade, mas não vou. E lá na frente vem a dor de cabeça e eu percebo, pô, por isso que eu não entrei nesse negócio. A estrutura dele já estava mal planejada, não tinha futuro o negócio, né? Beleza, vamos lá. Só um momento, tá, pessoal? Tô só observando aqui os versículos para ver alguns comentários, porque eu lembro que aqui no final tinha muita coisa boa para comentar. Ó, novamente só avisando, o bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Ele está repetindo a mesma coisa, né? Transgredir, ultrapassar as barreiras. Se você entender onde é o limiar das coisas, você consegue ir até perto da barreira. Vai parecer que está sendo arriscado, mas você não vai se dar mal e seu resultado vai ser positivo. Agora, se você for um transgressor, que ultrapassa os limites do que seria essa barreira que eu estou dizendo para o certo e o errado, o bom e o ruim, dentro dos caminhos, você vai ultrapassar, vai dar um voto de confiança a alguém que não devia, vai querer mais do que devia, e o caminho vai ser duro. Por quê? Por causa de um detalhe. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia sua loucura, que é o que eu acabei de falar, né? Negociações. Você tem até um limite de postura. Ultimamente tenho falado muito com algumas pessoas que andam comigo sobre postura, gente. Vocês não sabem a diferença. Isso aqui eu aprendi com linguagem corporal, né? O que que acontece? Vocês não sabem a diferença que uma postura faz numa negociação, numa conversa, né? Uma coisa é quando a pessoa negocia feita desesperada, jogando a mão, gritando, entortando a cara. Cada coisa que você fala, você tá lendo, ó. Você falou um negócio aqui, ó. A pessoa levou um susto. Percebi que a pessoa levou um susto. Você tá falando a coisa, a pessoa tá assim, ó. Entortando a cara. Percebi que entortou a cara. Você tá falando uma coisa, a pessoa tá mexendo o nariz. Percebi que tá com algum nojo, alguma coisa em relação a mim. Então, quando você é prudente, é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando isso, só que ele não está dizendo como é que isso vai se dar, né? Mas em vários aspectos, até a sua negociação, sua fala vai ser, ó, a sua fala não entrega o que você sente, o que você pensa. Isso aqui já está se tornando uma aula de várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu espero que esteja sendo relevante. Sua fala, ela é normal. Ela não levanta o tom. Ela não grita. E ela não demonstra medo. Ela é linear. Sua fala tem que ser linear em tudo. Sua reação tem que ser linear. O teatro ensina isso para as pessoas. Eu queria muito fazer teatro, fazer não para necessariamente ser ator e ficar famoso, mas aprender teatro quando eu era mais novo. Só que com o tempo eu aprendi para a vida.
É só você estudar a linguagem corporal e depois você adaptar a linguagem do seu corpo às reações que você quer passar para outra pessoa. Se torna que nem um teatro da vida real. Então, quando eu demonstro estar zangado, eu não estou zangado, meu espírito está em paz, minha alma está em paz. O que eu faço é modular que eu estou zangado para que os arquétipos que tem dentro da outra pessoa identifiquem, pô, ele está zangado, vou reagir como se eu estivesse encarando uma pessoa que está zangada. Por quê? Porque se eu tenho uma reação que eu deveria estar zangado, mas eu não demonstro estar zangado, a pessoa vai pensar, vai entender que aquela reação dela não tem um problema naquela reação. Principalmente com crianças, né? Que tudo é assim mais lúdico, né? Com a criança você tem que fazer assim, ó, faz isso, falar firme, que é que nem a teoria do exército. Mas enfim, aqui eu tô me alongando em algumas coisas que talvez nem seja do teu interesse, talvez você tenha vindo aqui mais para saber sobre a parte bíblica, mas tudo isso impacta a vida. E é exatamente sobre essas coisas que eu estou falando agora que Salomão está ensinando, sobre esses detalhes da vida, essa nuance, essas questões de prudência, de sabedoria. Imagina que tem uma pessoa querendo invadir seu espaço, enfim, sua casa, seu terreno, e você está lá todo, ô moço, não faz isso não, por favor, não sei o quê. Não, esse é o momento de você ter prudência, saber, se eu demonstrar fraqueza, esse cara vai querer invadir aqui. Então você vai ficar firme, vai falar firme, sem sair de uma linha e vai demonstrar ali o necessário para que ele entenda, aquela pessoa entenda que ela não deve ultrapassar no seu limite, né? É como palavras. Enfim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um amigo que ele toda vez que ia me ver me chamava de enrolado. E aí, enrolado? E enrolado é um termo que se aplica a pessoas que vivem enroladas, que a vida delas é uma bagunça, ou que ela enrola as outras pessoas, enrolado, enrolado. Eu não sou uma pessoa enrolada, eu sou uma pessoa decidida. As coisas que eu resolvo são para resolver, eu sou uma pessoa planejada, é o contrário de enrolado. Eu não posso deixar que essa pessoa atribua a mim esse adjetivo. Primeiro, porque minha mente vai entender que eu sou enrolado com o tempo, que eu estou permitindo colocar aquela, como é que chama que bota no cavalo? Botar aquela sela em mim. Segundo, porque é um adjetivo pejorativo. Então, eu vou permitir que aquela pessoa me chame assim? Não. Então, com o tempo, eu mudei completamente minha postura com ele. Enquanto ele ia falando comigo, né, falava, no início eu transmitia animado, porque estava recebendo ele na conversa, depois eu passei a ser neutro e depois até cortei relações. Por quê? Porque eu percebi que a enrolado mesmo era a vida dele. Então, esse é um exemplo de como você se portar, reagir. Claro, eu depois cheguei para ele e falei, ó, cara, eu não sou enrolado, eu sou um advogado, administrador, estudei minha vida toda e não dou o direito de ninguém me chamar de enrolado. Aí, enfim, mas aí já foi o nível que acabou a amizade, só contando o resultado da história, né? Então, gente, tudo isso vai impactar. E é sobre isso que Salomão está falando. Imagina, você acha que ele recebeu essa. Tem uma parte da história, né, que vai contar que ele recebeu uma rainha, eu acho que foi em Eclesiastes. Você acha que ele recebeu. E essa rainha meio que disse assim, cara, Salomão, todos os reis diziam isso, cara, Salomão, tu é muito bacana, cara, que rei sábio, você governa muito bem, né? Foi o mais rico de todos os tempos e tudo mais. Você acha que ele recebeu essas pessoas? É, tipo assim, idealizando, eu sou fodão, eu sou muito foda, ou que ele planejou toda a recepção delas para que elas observassem essa sabedoria dele. Então, com certeza, ele mandou pensarem a experiência dessas pessoas no palácio, a organização do palácio, mandou, entende, todos os detalhes para que a experiência das pessoas observassem um rei sábio, um rei organizado. Claro, ele pensou isso da forma dele lá da época. Mas não foi, tipo, ele não foi reconhecido como sábio porque ele, quando recebeu, ele já disse, ó, se ajoelha aqui que eu sou sábio. Então, tudo isso vai impactar a forma que a gente se observa, a forma que a gente observa o outro e a forma que a gente interage com ele. Sempre com cuidado, para a gente não, de tanto imaginar o outro, a gente idealizar ele de uma maneira que ele não é. E aí a gente interagir com um desenho que a gente fez na nossa cabeça pensando que o outro tem que reagir de acordo com aquele desenho. Não, é a gente que tem que analisar corretamente. Desculpe. Então é isso, pessoal.